Muito obrigado, Nelson. Bom dia, pessoal. Bom, como o Nelson falou, meu nome é Adriano Bertucci. Deixa eu só chegar a minha apresentação e a gente já dá o play. Legal. Bom, meu nome é Adriano Bertucci, eu sou especialista em ALM, Application Lifecycle Management. Eu trabalho com essa siglinha aí desde 2004, faz alguns aninhos, que o meu objetivo principal é trabalhar com equipes de engenharia de software, empresas que desenvolvem software, fazendo com que elas se tornem mais produtivas e produzam software de uma maneira mais objetiva e com mais qualidade. Tá? Então, dentro desses anos, a gente vem trabalhando em processos que agilizam todo esse requisito do mundo moderno de desenvolvimento de software e, consequentemente, trabalhando em uma série de automações para que o desenvolvimento se torne cada vez mais prático. Recebemos o convite do Nelson, da Ana, é um prazer estar aqui em Curitiba, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que a gente brinca que virou moda, né? Hoje em dia, falar DevOps, todo mundo fala, DevOps, eu quero DevOps, eu quero não sei o que, eu quero não sei o que lá. Todo mundo que eu conheço está falando de DevOps, mas legal. Eu sei o que realmente, de onde veio esse termo, o porquê que eu devo usar DevOps, qual é a origem, como que nem uma coisa errada que eu já escutei muita gente falar, como eu instalo DevOps dentro da minha empresa, né? Como que eu faço isso, como eu otimizo meu desenvolvimento com DevOps. Então, acho que todo mundo aqui já ouviu falar, no mínimo, certo? Sobre DevOps, e todo mundo quer falar. Então, a gente vai bater um papo, não vou falar diretamente de nenhuma ferramenta, eu vou falar um pouco do conceito, de onde surgiu e como eu implemento isso dentro da minha empresa e como eu posso usar DevOps para agilizar meu desenvolvimento. A primeira coisa que eu quero desmistificar aqui com vocês é a questão dos preconceitos. Quando a gente fala de DevOps, a gente está falando basicamente em agilidade e gestão ágil de projetos. E muita gente enxerga isso como uma coisa de startup, de empresas pequenas. E eu discordo totalmente. Tá? É uma coisa que, nesse tempo, implementando, a gente já implementou em empresas pequenas, com 3, 4 pessoas na equipe de desenvolvimento, e a gente já implementou DevOps, agilidade, gestão de projetos ágeis em empresas com 800 pessoas, por exemplo. Tá? Então, empresas, por exemplo, como o Topos, como o próprio Embraer, uma série de coisas que utilizam células que usam DevOps e usam agilidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que se responder é: corporações podem tirar proveito de DevOps? Sim, podemos. É evidente que tudo tem seus acertos, tem seus modelos, mas pode ser tirado. Então, quando a gente fala de entrega contínua de software, ela é uma coisa de startup? Não. Perfeito? Então, esse é o primeiro recado que eu queria deixar para vocês. Outra coisa que a gente enfrenta muito são empresas resistentes a mudanças. Principalmente quando a gente pega empresas de tecnologia de software. A famosa cargo culture, né? Aquela empresa que já tem uma equipe até mais antiga de desenvolvimento e às vezes essa equipe não está aberta a mudanças. Se está funcionando do jeito que está, para que eu tenho que mudar? Perfeito? Por que a pessoa geralmente pensa isso? Tá? A conclusão que nós chegamos nessas implementações é que é a famosa zona de conforto. Então, a equipe técnica ela já chegou num ponto onde desenvolver aquele rotina, aquele produto para a empresa se tornou uma coisa tão tranquila, porque ele acha que qualquer mudança que venha acontecer dentro do teu processo de gestão, do teu processo de engenharia, vai causar um trabalho maior. E às vezes não, ela não enxerga lá na frente. E quando a gente fala um pouco de DevOps, de agilidade, a gente está falando um pouco de esquecer aquela mentalidade de desenvolver software de maneira procedural, que a gente tinha antigamente, e ela vem com alguns conceitos novos que vai exigir uma mudança dentro da empresa, mas essa mudança vai trazer benefícios maiores comparado ao método de desenvolvimento anterior. Tá? Então é outra coisa que nós temos que tomar cuidado. Outra coisa importante é que o time de desenvolvimento nunca conversa com o time de infraestrutura.
para não falar as outras áreas, né? Qualidade, uma série de coisas. A falta de comunicação é um problema enorme dentro das empresas, dentro das equipes de engenharia de software. E esse é um desafio. Não existe ferramenta que resolva isso. Existem ferramentas que facilitam a comunicação, mas que ao mesmo tempo podem bloquear. Eu já peguei empresas que o cara estava sentado um do lado do outro e para sair para almoçar, um chamava o outro para almoçar, o cara abria o comunicador e chamava o cara. Aí eu olhei assim aquele dia e falei, cara, por que você não chamou ele? Assim, você está do lado dele, por que você não... Ah, não, é porque eu não queria atrapalhar. Eu falei, atrapalhar como, cara? Você já atrapalhou, você chamou ele no comunicador, se você tivesse que atrapalhar, você já tinha atrapalhado. Então a gente está tão viciado em tecnologia que a gente esquece dessa relação humana. Bom, eu coloquei aqui o mundo de desenvolvimento de software moderno, né? Só que não. Como que é nosso mundo de desenvolvimento hoje, né? De uma maneira macro, a gente fala assim de usuários, patrocinadores, stakeholders dos nossos projetos, a gente fala de um time de desenvolvimento, um time de teste, qualidade envolvido, e a gente fala de um time de operações, onde a gente fica num ciclo constante de implementação, monitoria, e aí preenchendo sempre um backlog, tanto de produção quanto de desenvolvimento. A parte verdinha, às vezes, não acontece. Em muitos lugares, a empresa entrega o produto e esquece que o produto não tem fim. Então, eu coloquei o produto em produção, o produto continua sendo ativo, e eu tenho que ficar monitorando e antecipar problemas e novos recursos do meu cliente. Ou seja, eu não tenho que esperar meu cliente ligar reclamando de alguma coisa para mim, sendo que eu tenho ferramentas e tenho condições, processos que consigam antecipar esses problemas para mim. É muito mais interessante, muito mais bonito você pegar, receber uma ligação do teu cliente e na hora que ele for reclamar no produto, você falar que já está sendo feito deploy naquele momento que você já tinha detectado esse problema, do que você falar, não, peraí que eu vou investigar o que está acontecendo. Tá? Dentro desse ciclo, a gente tem uma série de problemas que a gente brinca que não acontece no Brasil, né? Isso acontece em outros países, mas que algumas pessoas aqui podem se identificar com eles, né? Então, requisitos não são compreendidos, as prioridades são conflitantes, no desenvolvimento aí, perda de foco, qualidade é só uma fase, não é dentro do ciclo inteiro de desenvolvimento de software, e entre outros, né? Na parte de monitoria, ali, quando o software está em produção, ferramentas e dados dispersos, dificuldade para identificar a causa. A gente já pegou empresas que pegam um bug em produção, por exemplo, ele demora às vezes 3 dias para achar, detectar o problema e 5 minutos para corrigir o problema. Isso chega a ser um absurdo, o cara demora 3 dias para achar o problema e 5 minutos para corrigir. Teria que ser, né? O negócio tinha que ser praticamente instantâneo, que a velocidade que o nosso dia a dia permite é essa. Bom, dentre esses problemas, eu sempre gosto de citar 10 aqui, que eu falo que são os top 10 aí que a gente trabalha para utilizar. Que pode ser que você se identifique com um, com dois, com 3 ou com todos, perfeito? Mas que geralmente acontece. O primeiro é a diferença entre os ambientes do mesmo projeto. Então, um problema clássico de desenvolvimento é você ter ambientes durante o ciclo inteiro e cada ambiente com um modelo diferente. Então, o teu time de desenvolvimento tem um ambiente, o time de qualidade tem um ambiente totalmente diferente, o teu time de operações, pré-produção tem um outro ambiente, e quando a gente fala nesses ambientes, a gente não tem como homologar um sistema com total qualidade. A gente sabe que, por exemplo, eu fiz um deploy no ambiente. Se o meu time de qualidade reprovou aquele deploy, a gente tem que zerar o ambiente para aplicar um outro deploy em cima. Eu não posso simplesmente apagar o arquivo, o deploy que eu fiz anteriormente e reaplicar um deploy. Quando eu faço isso, eu acabo ferindo uma série de requisitos de qualidade que a engenharia de software pede para a gente e que eu não estou atendendo. A gente sabe que controlar ambiente é uma coisa complexa. Não é fácil, mas existem ferramentas e recursos para a gente fazer isso de maneira praticamente automática e o DevOps ele prega muito isso. E esse problema é para não acontecer aquela famosa frase, está em azulzinho aqui, né? Ó, na minha máquina funciona. Perfeito? Porque chega um ponto que você está lá testando, o cara desenvolve, coloca a equipe de qualidade testa, reprova, aí volta e fica. Aí de duas umas. Ou o cara vai chegar no ponto e vai falar, pô, na minha máquina está funcionando, aí geralmente eu falo para o cara, o que a gente faz? Eu pego tua máquina e ponho como servidor ou a gente vai resolver o problema? Né? O que acontece geralmente? O mais triste para o usuário final.
a gente não acha o problema, não detecta o problema, e a equipe fala assim, como a gente não tem mais tempo, coloca lá em software, se o cara achar em produção, a gente vê o que acontece. E aí vem o prejuízo para o nosso negócio. O segundo problema é a falta de padronização no desenvolvimento das soluções. Então, quando a gente fala em desenvolver uma solução hoje em dia, eu falei, mais uma vez, a gente muda um pouco. A gente não está falando de uma linguagem de desenvolvimento só, a gente não está falando só de uma solução. Hoje, uma solução completa de desenvolvimento de software envolve diversas tecnologias, diversas plataformas, e elas têm que se comunicar muito bem, senão não vai funcionar. É aquela coisa, tipo, eu estou desenvolvendo aqui o software bonitinho, chegou na hora lá de consumir um serviço do governo, um serviço externo, eu não projetei isso dentro da minha aplicação, e isso acaba tendo um problema. Isso causa problemas financeiros para a empresa. Vou dar um exemplo, a gente fez um trabalho para T4F, para Ticket for Fun, há um tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, acho que deu isso, que eles iam ter aqui no Brasil o show do YouTube, aqui no Brasil. E eles contrataram a gente, eles falaram assim, Adriano, eu quero saber até quanto meu site suporta de acesso simultâneo para que eu possa vender os ingressos que vai no dia bombar de venda. Fizemos todo um planejamento, fizemos um teste para eles, executamos, entregamos um relatório falando, teu site aguenta X usuários simultâneos, e a hora de chegar nesses X usuários simultâneos, você tem um gargalo aqui, nesse ponto. Tá? E aí, legal, chegou no dia, entregamos o relatório para eles, começaram a vender os ingressos, o site caiu, né? Teve uma série de reclamações, conseguiram vender todos, porque eles vendem, porque era um show super requisitado, mas caiu. Então, no mesmo dia que eu fico monitorando, né? Eu fiquei monitorando o site, liguei para o cara e falei, cara, o que aconteceu? Você deixou o site cair, você sabia que estava com gargalo, por que vocês não trabalharam? Não, então, como o gargalo estava externo, eu fiz um contrato com a empresa, tá? E se o site caísse, por causa disso eles me pagariam multa. Então qual que era o problema deles? O problema estava no broker de pagamento do cartão. Então quando você fazia a compra, você chegava na hora de processar o pagamento, eles requisitavam o broker da operadora de cartão, o operador do cartão tinha que processar a informação e devolver a resposta. Nessa que ela ficava processando, demorava para processar, porque o número de requisições estava muito alto, e ela dava timeout, só que consequentemente a vitrine é o site da T4F, e caiu o site da T4F e não do cartão. Consequentemente, ele vendeu todos os ingressos, que deram um jeito de vender, mas também ganharam uma série de multas aí. E isso foi o quê? Padronização do desenvolvimento. Falando com operadoras de cartão, eles não estavam preparados para receber requisições com outras tecnologias que a T4F estava preparada. Então, padronização é muito importante. Outra coisa que a gente brinca aí no desenvolvimento, que é o alto custo para se criar uma infraestrutura. Então a gente falou, poxa, eu preciso ter ambientes preparados para suportar todo esse cenário. Hoje em dia, se eu vou desenvolver uma aplicação mobile, por exemplo, um aplicativo, um app, eu tenho que testar em diversos aparelhos. Se for, por exemplo, Android, tem diversos devices. Como que eu tenho esse parque de equipamentos em máquina, né, hoje, para me testar? Como eu garanto a qualidade em todos? Como que eu sei que meu aplicativo vai rodar no Samsung do mesmo jeito que vai rodar no LG e vai rodar no LG 1, 2, 3 e 4, por exemplo? Tá? Isso só tem um jeito, e isso vai reduzir o custo, né? Que é cloud, processamento em nuvem. Perfeito? É onde as principais corporações elas estão batendo hoje. Hoje em dia você consegue, por exemplo, eu preciso de um Mac para desenvolver um aplicativo para iOS. Eu não preciso comprar um Mac, eu não preciso ter um parque de Mac. Hoje em dia a gente tem clientes nossos que a gente já implementou isso, e Microsoft mesmo, que é onde eu mais trabalho, desenvolvedor não tem mais desktop. O cara usa um computadorzinho lá com 2 GB de memória, com conexão à internet turbinada, na hora que ele se loga ele já vai no desktop virtual dentro do sistema de nuvem que a empresa contratou, e o cara tem todo o poder de processamento ali. Terminou o desenvolvimento, está tudo lá dentro do controle de LMD, o cara fecha a máquina, desloga, a máquina está zerada e o cara não está pagando. Então o cara não tem máquina, não tem depreciação de equipamento, e esse custo consequentemente diminui. Perfeito? Então, se a gente fizer um cálculo aí usando computação em nuvem, a gente sabe que isso é um tema gigantesco, a gente pode até depois conversar, mas o custo reduz drasticamente. Outra coisa, e aí é triste, é o desperdício das experiências acumuladas. Eu desenvolvo N projetos no meu dia a dia, projetos pequenos, projetos grandes, e é difícil você enxergar, ver uma corporação, uma empresa pequena, até uma startup que está começando, desenhar um modelo de como armazenar essas experiências.
como que eu guardo tudo isso? Né? Para que nessa entrega isso aconteceu de errado, na próxima não aconteça, porque eu já tenho uma experiência, eu tenho que sair dela, ela não pode acontecer de novo, senão o prejuízo se torna constante e pior, ele aumenta. E quanto mais tempo e maior a minha solução, maior o meu prejuízo dentro do projeto. E as experiências nos ajudam a reduzir esse custo. Outra coisa é a refatoração e manutenção dos desenvolvimentos. A gente sabe que manutenção é uma coisa cara. Então a gente tem que tentar fazer o máximo para reduzir o custo de manutenção do nosso parque, do nosso time de engenharia de software. Quanto maior o meu sistema, mais complexo, mais integrado e mais acoplado ele for, mais caro é a manutenção. Mais caro por quê? Porque se torna complexo, complexidade ciclomática, uma série de coisas que nós temos no desenvolvimento. E o próprio time de desenvolvimento se torna mais caro, porque, por incrível que pareça, tem desenvolvedor aqui, eu fui desenvolvedor um bom tempo, mas o desenvolvedor não gosta de fazer manutenção em código. Aí, geralmente, o desenvolvedor pega lá uma rotina para fazer manutenção, o cara fica com tanto medo de mexer naquilo que ele não sabe que está ali, não está documentado, o cara pega, copia, né, cria uma outra coisa, igual, e aí nessa seu sistema vai virando um monstro. E aí teu custo de manutenção e tua quebra, teu bug em produção duplica. Então imaginemos que ele pegou um código que já tinha um problema, seja de performance, não vou nem falar um problema de negócio, e ele simplesmente duplicou aquele problema. Você está duplicando o teu custo lá na frente do teu produto. O que não pode acontecer é isso daqui, que é o que geralmente o pessoal fala, né? Você tem o bug, e aí a gente dá uma roupagem para o bug e vira uma feature do nosso sistema. Isso não pode acontecer. Quando a gente fala de qualidade de software, a gente não está falando de um sistema sem bug. Né? Eu não sei se vocês têm noção, mas como eu sou Microsoft MVP, eu trabalho junto com o time de desenvolvimento do Team Foundation Server, do Visual Studio. O Windows 8, o 10 eu não tenho noção, mas vocês têm ideia de quantos desenvolvedores e engenheiros a Microsoft utilizou para desenvolver o Windows 8? Quem chuta aí o valor? Quanto? 200? Quem mais? Quem dá mais? 1000. A Microsoft usou 3.500 engenheiros e desenvolvedores para fazer o Windows 8. Tá? Quantas pessoas, fora essas 3.500, eram do time de qualidade? Qualidade. Né? Não só teste, qualidade. Né? Quanto? 1.000? Quem vai dar mais? Era o dobro, 7.000 pessoas no time de qualidade, que pegava de ponta a ponta, desde o início dos requisitos até a entrega de tudo. Aí todo mundo deve estar falando, pô, tem bug pra caramba. Tem, é normal. Né? Aí eu sempre brinco que em desenvolvimento de software, brinco, tá? A gente nunca acha o último bug, a gente acha o penúltimo. É sempre assim. Mas a gente não pode deixar isso virar uma rotina para o nosso sistema. Eu não posso pegar um bug, dar uma roupagem para o bug e tentar vender isso como uma qualidade, como um diferencial do meu sistema, que isso não vai acontecer e vai trazer prejuízos enormes, tá, para os meus sistemas. E são coisas isoladas, eu não sei se vocês lembram um caso que aconteceu com um update que a Microsoft lançou, que a Microsoft lança updates toda terça-feira. E ela lançou, e computadores com Windows 7, quando faziam aquele update, eles não ligavam mais, eles reiniciavam e simplesmente não botavam mais a máquina. Vocês ficaram sabendo qual que era o problema? Ficou sabendo? Leram a reportagem? A Microsoft não fez questão de divulgar muito, porque de acordo, a culpa era do guardião do banco, que nós usamos, dos guardiões do banco. Que aqui, sabe como a Microsoft descobriu isso? Eles começaram a mapear as reclamações, 90% das reclamações vinham do Brasil. As outras 10% de pessoas brasileiras que moravam no exterior. Aí eles pegaram laboratórios de universidades aqui no Brasil e começaram a fazer os testes, aplicando o update em computadores exatamente iguais, que tinha o guardião e que não tinha o guardião. O guardião ele fazia uso de um componente do Windows que estava sendo atualizado e ele trava aquele componente, o guardião, e não deixa usar. O Windows tentava fazer o update daquele arquivo, daquele componente, e ele simplesmente travava, entrava em conflito com o guardião e não atualizava. Na hora que ele botava a máquina, o arquivo estava corrompido, não é à toa que a solução era recopiar o arquivo lá para dentro, ele voltava a botar novamente. A Microsoft, com tanta gente de qualidade que não pegou, eles não, porque era uma coisa isolada, localizada no Brasil, né, e eles acabaram não passando isso no time de qualidade. Mas resolveram o problema, né, e bola para frente. Deploy, outro grande problema. Chegou o momento do deploy. Né? Custo. É perigoso, geralmente.
É um processo lento e de baixa frequência. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de software, deploy, geralmente é uma cerimônia, né? O dia do release é praticamente uma cerimônia religiosa. Você tem aquela pessoa que sabe, se o cara não veio, a gente adia o release, porque se a gente esquecer de um pontinho, ferrou, né? Outra coisa importante, geralmente não funciona de primeira. É difícil, se a aplicação for complexa, ela se torna difícil. E isso gera custo, tempo. Né? Eu trabalhei em e-commerce por um bom tempo antes de ter a minha empresa, e eu trabalhei em Submarino, Walmart, Pão de Açúcar, etc. Na época que eu trabalhava, alguns anos atrás, o Submarino ele faturava por dia em vendas em torno de 23 milhões de reais. Né? Ou seja, a gente tem uma conta de padaria, dá quase 1 milhão por hora de vendas. Ou seja, 1 hora do site do Submarino fora do ar custa quase 1 milhão de reais de prejuízo para a diretoria, para a empresa. Então eles não gostavam nem um pouco que isso acontecesse. Já acontecia, infelizmente acontecia, só cabeças rolavam quando isso acontecia. Então a gente tem que trabalhar, e um grande problema que a gente tem é o deploy. Outra coisa que está ligada diretamente com os ambientes é o alto custo para a replicação do ambiente. Né? É custoso você ter uma infraestrutura para você fazer tudo isso, para você replicar. Como que eu replico o ambiente? Como que eu tenho que fazer? Eu falei, André, você falou para mim que eu fiz um teste, eu tenho que reprovei, eu tenho que zerar e replicar um ambiente zerado. Como que você faz isso hoje? Geralmente a gente cria um ambiente de novo. Quando a pessoa zera um ambiente, a gente cria de novo. Isso consome quase 50% do tempo do time de qualidade, por exemplo, do time de operações, só para replicar um ambiente. Você chega lá para o cara de infra e fala, cara, eu preciso de uma máquina para testar isso aqui. O cara vai lá, passa 2, 3 dias e configura a máquina. Aí você chega depois de 2, 3 horas de teste e chega para cara, então, agora eu preciso de outra máquina porque essa daí tá suja. O cara vai olhar na cara e vai deixar um burro, né? Porque ele vai ficar mais 2, 3 dias querendo o mesmo ambiente. Tá? Então, recursos como virtualização e como o próprio cloud evitam isso. Outra coisa importante, existem já ferramentas de LM que você passa a administração dessa replicação e criação de ambiente para o time que vai utilizar. Então, o time de qualidade ele pode replicar o ambiente. Eu não preciso pedir para a infraestrutura mais fazer isso. Tá? Uma vez criado o modelo, a própria ferramenta faz a gestão e o time de qualidade fala quando ele quer subir ou não uma máquina. Tá? Então, esse é um dos grandes problemas. Né? Eu pegar uma pessoa que não é especialista naquele assunto e colocar ela para desenvolver. Então, o time de qualidade, eu preciso de um ambiente para testar isso. Aí ele chega e pede para o cara de infra. O cara de infra ele vai fazer o que você pedir. O cara não é especialista na aplicação, não necessariamente. Então, acaba se tornando uma coisa um pouco complexa e cara. O oitavo problema que eu gosto de citar é o monitoramento pós-deploy. Quem aqui monitora a sua aplicação depois que publicou? 1, 2... Tem muitas equipes de engenharia, como eu falei para vocês no começo, eles enxergam a entrega do produto ao fazer o deploy. Fiz o deploy, simplesmente passei para a bola para frente. Não existe, o problema não está mais comigo, vamos que vamos. A aplicação não para. O teu cliente, com certeza, né, se você vende um serviço que seja o cliente interno ou externo, ele faz uso dessa aplicação e ele vai te exigir novas demandas, sejam de correções ou sejam de funcionalidades. Uma coisa importante, até isso daqui, essa questão de monitoria, é para saber aonde vocês vão investir na aplicação de vocês. Existem pesquisas de diversos institutos que diz que o usuário ele usa em torno, no máximo, 10% das funcionalidades do teu sistema. Então, às vezes, eu estou gastando dinheiro, investindo dinheiro na produção de uma feature do meu sistema que o meu cliente em si nem faz uso dela. Será que eu não poderia estar investindo esse tempo e esse valor, produzindo uma coisa que leve valor no meu cliente vai fazer uso? Tá? E a monitoria traz isso. Se eu não monitorar a minha aplicação, eu não consigo ter esses dados. Existem várias ferramentas para fazer isso, Google Analytics, tem ferramentas da Amazon, da Microsoft, etc. Tá? Outro problema muito importante é o time com pouco ou nenhuma liberdade para realizar melhorias no ambiente. É o que a gente falou, existem barreiras dentro da equipe de engenharia de software e da equipe de desenvolvimento. Perfeito?
E às vezes a pessoa até sabe como resolver o problema, só que ela não pode, por algum motivo, seja processual, seja ego, seja sei lá o que for, não vai tocar aqui, porque aqui quem mexe sou eu. Né? Geralmente é assim. E isso causa um problema grande para o ciclo de desenvolvimento de software da empresa e o custo, consequentemente, para o negócio aumenta drasticamente. O que acaba acontecendo é mais ou menos isso. Né? Então o time de desenvolvimento termina, passa a bola para frente, agora está com produção, está com operações. Agora o cara se vira lá e se o cara ligar para mim reclamando, falando que a aplicação está lenta, eu vou falar que é o servidor, não é a aplicação, bota mais memória, bota mais processador que o negócio resolve. Né? Geralmente é assim que a gente faz e não deveria. Esse que é o problema. Tarefas repetitivas. Erros humanos. Débito técnico. Perfeito? Esse é o último problema aí que eu acho um dos mais graves. A gente faz tarefas repetitivas todo dia. Todo dia. Quem trabalha aí do meio, gestão, não importa. Todo mundo sabe que eu tenho rotinas e que eu tenho atividades que eu repito todo dia. Por que eu não automatizo isso? Se eu não automatizo, se eu permito que a pessoa faça isso todo dia, fala, não, ela faz todo dia, ela não vai errar. Nós somos humanos, humanos erram. Se eu acordei meio de mau humor, briguei com a mulher, sei lá, naquele dia não estou bem, eu posso esquecer de copiar um arquivinho no momento do deploy, é o suficiente para parar o meu arquivo, o meu sistema. Eu até copiei tudo, mas esqueci de alterar uma chave no meu sistema no momento do deploy, e isso causou aquele prejuízo de 1 milhão lá no meu e-commerce. Então a gente tem que evitar isso. Isso gera débito de hora. Tem outro exemplo curioso que aconteceu no Submarino Viagens, que o cara conseguiu comprar uma passagem de primeira classe para Dubai por 5 mil reais. A passagem custava 45 mil reais. Aí o que acontece? O cara foi esperto, ele fez a busca, bateu lá, primeira classe, 5 mil reais, ele começou a tirar print. Concluiu a compra, fez a compra, chegou 2 dias antes do embarque, o cara foi lá, ele tinha o bilhete dele. Então, mas essa passagem aqui não é de primeira classe. O cara, como não é de primeira classe? Eu comprei de primeira classe. Foi aquela discussão, ligaram para o Submarino, aí viram que era um erro sistêmico lá, de conversão de moeda, e tivemos que pagar o prejuízo de 40 mil reais para a empresa, porque ele tinha que ser embarcado de primeira classe. Tá? E aí, detectando o problema, foi um erro na área de qualidade, que não executou um teste de integração lá específico naquele dia. A gente foi perguntar para o cara, por que eu esqueci? Então, o esquecimento de executar uma determinada rotina de qualidade gerou um prejuízo de 40 mil reais. Estou citando um exemplo que aconteceu. Então, pode acontecer. Se eu tivesse isso aqui automatizado no dia, provavelmente não teria acontecido. Tá? Então, hora humana, ela deve ser aproveitada para criar e não para tarefas repetitivas. Perfeito? Tudo que se torna repetitivo deve obrigatoriamente, em engenharia de software, virar automação. Perfeito? Dê a liberdade do teu time verificar fazendo a mesma coisa, de pensar. Ele vai trazer inteligência para o seu negócio e o negócio vai produzir mais. Né? Tem N empresas aí no mercado que já liberam, inclusive, um tempo para que a pessoa desenvolva até projetos pessoais que as empresas acabam aproveitando depois. Bom, aí a pergunta que eu faço para vocês: vocês se reconhecem em algum desses problemas? Alguém já passou por algum desses 10 problemas? Eu acho que pelo menos um, né? Alguém já passou uma vez na vida. Então, se você se encontra assim, desse jeito, porque agora que eu faço, estou perdendo dinheiro pra caramba, ou melhor, eu posso estar ganhando, porque tem aquela coisa também, se você está ganhando muito dinheiro, você não vê o tamanho do buraco. Uma torneira tem um buraco embaixo, a água está jorrando, o buraco está ali embaixo. No momento que começa a diminuir o fluxo de água, é a hora que o buraco começa a aparecer, e a gente está no momento que o fluxo está um pouco menor. Então a gente tem que reduzir para que a água não vá toda embora e a gente não descubra que o buraco é muito grande. Né? Aí, se eu estou desse jeito, eu estou naquele caos, putz, agora o que eu faço? A teoria do caos, nossa, onde está, não sei o quê, eu apresento para vocês DevOps. A primeira coisa que vocês têm que colocar na cabeça é que isso daqui não é uma receita mágica, perfeito? Isso daqui exige muito trabalho da equipe, da empresa, e a empresa tem que querer implementar DevOps. Se ela não quiser, se a equipe não quiser, o negócio não vai. E eu garanto para vocês que se vocês implementarem DevOps, seja num pequeno ciclo, que é o que a gente recomenda, começa numa célula, depois vai ampliando para toda a empresa, eu garanto que o resultado
direto e indireto financeiro vai aparecer para a empresa. Perfeito? Vamos conhecer um pouquinho desse cara. Então, legal. Solução? Chama aí. Vamos implementar esse DevOps. Aí todo mundo vai falar, bom, peraí. Eu já tentei alguma vez na vida fazer algo parecido, né? Só que as empresas tentam instalar, né? Está entre aspas aí, tá, gente? Instalar agilidade. Só que elas nunca acham o setup. .exe lá de instalar. Então eu falo, puta, acho agilidade, DevOps, é moderno, eu quero estar ali junto, produzindo, fazendo gestão, mas na hora de implantar o que a filosofia, o que a história pede, é um pouco diferente. E essas tentativas mal sucedidas, elas desmotivam a empresa, que não vê o resultado, e desmotivam principalmente o time, que é o responsável por fazer isso acontecer. Então, se eu quero realmente implementar DevOps, implementar uma cultura ágil dentro da minha empresa, a primeira coisa eu tenho que querer mesmo. Se eu ficar meio que discreto, não, putz, como é que isso funciona, recomendo que vocês esperem mais um pouco e levem isso mais para frente. E a gente vai entender o porquê. Porque o que é esse tal de DevOps? Antes de falar o que é, eu vou falar o que não é DevOps. Então, DevOps não é uma pessoa, ela não é um cargo e ela não é só ferramenta. A primeira coisa. Eu já vi muito, aí você entrar no LinkedIn, você buscar lá, você vê um monte de pessoa falando que é, não sei o que, engenheiro DevOps. Não sei o que. DevOps não é cargo. Ele pode ser especialista em DevOps, ele pode ter uma certa apatia, uma certa especialidade no assunto, mas ele não existe engenharia. Não existe cargo para isso. O que é DevOps então? Então DevOps é um pouco de cultura dentro da empresa, tá? Dentro da equipe, é metodologia de desenvolvimento, é agilidade, Lean, ela é a arte de aumentar a qualidade e eficiência do meu desenvolvimento de software. Então quando a gente passa em DevOps, puta, o que tem de técnico aqui? Vamos pensar, praticamente nada. Perfeito? Por isso que é tão difícil, nós que somos meio binários, né, lógicos, é difícil às vezes implementar agilidade de uma maneira correta e implementar DevOps de uma maneira correta. DevOps não tem técnico? Tem, porque a gente chega na parte de automação que vai exigir que o conhecimento e algumas ferramentas que vão agilizar isso para mim. Mas antes eu tenho um processo, né, uma cultura, uma metodologia ágil para se desenvolver. Além disso, eu gosto de colocar que DevOps é uma movimentação, ela é uma revolução no teu jeito de trabalhar. Realmente ela vai fazer você mexer um pouco a cadeira ali, né? Eu falo, opa, peraí, né? Desse jeito que eu atuo, não está sendo prático, e a pessoa tem que saber aceitar isso e falar, poxa, eu posso mudar. Não estou falando que a pessoa está errada, mas que a pessoa sempre pode melhorar. Eu até brinco lá com a minha equipe, a pessoa chega e me apresenta um trabalho e fala, pô, tá bom. Aí teve uma vez que um cara me perguntou, por que você fala que está ótimo? Não sei o que, porque não existe ótimo. Você sempre está no bom. Porque para chegar no ótimo, você sempre pode melhorar. Né? Eu brinco com a equipe de desenvolvimento de software. Existe quem começou a desenvolver software antigamente, hoje em dia está muito fácil, né? Você arrasta o botão para cá, arrasta o botão para lá. Eu falei, qual que é a diferença? Aqui tem um profissional bom, aqui é um profissional um pouquinho melhor. Né? Eu falei, poxa, é aquele cara que vai além. Ele não quer simplesmente arrastar o botão, ele quer descobrir como que aquela empresa fez para que eu arrastasse o botão e colocasse na tela. Se eu fizer isso, eu identifico soluções de negócio para a minha empresa. Eu vou além. Então isso é uma revolução no teu modo de trabalhar. E quando a gente fala de DevOps, a gente está falando de Lean. Tá? Lean, sistema Toyota de produção. É uma coisa que inclusive nem vem de origem, tá? Da área técnica, da área de desenvolvimento de software. É uma coisa bem mais antiga do que a gente imagina. A gente simplesmente está trazendo isso à tona agora, porque é um processo muito interessante. Então, quando a gente fala de DevOps, a gente está falando de pensar em de implementar o sistema Lean dentro da minha equipe de engenharia de software. Tá? E como fica o sistema de desenvolvimento de software Lean? Tá? Voltando aqui no nosso gráfico, no nosso desenvolvimento, basicamente eu coloco os 3 pontos do Lean, que é construa, meça e aprenda. É isso que o Lean pede. Ah, você está falando que eu não preciso ter documentário. Não estou falando nada disso. Repare que eu não estou falando de nenhum assunto técnico necessariamente. Você pode ter todo o teu processo, pode usar um PMI, um CMLI, não importa. Mas é o modo de pensar, eu tenho que pensar enxuto, eu tenho que ser Lean. Se eu fizer isso, eu consigo implementar o DevOps
de ponta a ponta. Perfeito? Basicamente, quando a gente fala de DevOps, a gente está falando de N possibilidades no meu ciclo de desenvolvimento. Então, eu estou falando de um ciclo onde eu planejo, codifico, construo, testo, publico, gero release, faço deploy, opero e monitoro. Isso nunca termina. Então, a primeira coisa, se eu dou um break aqui no meu ciclo, eu já não consigo implementar DevOps. Isso tem que estar ciente e claro para todo mundo. Perfeito? Eu tenho que ter todos esses pontos bem amarrados e bem coordenados dentro da filosofia, da cultura, da empresa, etc. Tá? Se um cara achar que acontece muito, tá para que testar? Já não vai dar certo. Você pode até entregar um produto, mas e a qualidade do produto? Eu falei que DevOps é eficiente, a arte de se criar eficiência e qualidade. Se eu elimino uma etapa de qualidade no desenvolvimento de software, eu não aplico DevOps. Perfeito? Então, pegando aqui nos dicionários da vida, no Wikipedia, o que é DevOps? Eles definem. Então, vou ler até aqui para vocês. Conjunto de processos, métodos e sistemas para comunicação, colaboração e integração dos departamentos de desenvolvimento e operações. Então, quando a gente fala de DevOps, a gente está falando de unir desenvolvimento, operações e qualidade. Juntos, eles têm um ponto de intersecção, tá? Que a gente pode considerar como DevOps. Perfeito? Que é a barreira, que é geralmente onde foge as coisas. O desenvolvimento faz o dia dele muito bem, operações faz o dia a dia dele muito bem, qualidade faz, mas na hora que tem que juntar, esses três que tem que juntar, é onde dá o problema e é onde eu não consigo fazer nada. Tá? Então, DevOps é a junção de sistemas, de tecnologias que facilitem a comunicação e a interação entre todos esses times. Perfeito? Se eu tiver um sistema desse implementado, né, de comunicação, de integração, eu consigo facilmente implementar DevOps até o final. Mas uma coisa importante que o nosso amigo Petro, que é considerado o pai do DevOps, fala, não se trata apenas de colaboração entre o time de desenvolvimento e operações, mas trata-se de cada parte do negócio da empresa trabalhar de maneira colaborativa para atender os objetivos do negócio. Então, assim, não é simplesmente agora eu vou colocar desenvolvimento e operações na mesma sala e que está tudo feito, não é isso que vai acontecer. Perfeito? É a empresa, é cada departamento de negócio unido para o objetivo do negócio. O fim tem que ser o teu negócio. O DevOps, ele não olha a ferramenta. Ele olha o resultado do teu negócio. Antes eu faturava X, agora eu faturo Y. Antes eu lucrava X, agora eu lucro Y. Isso foi resultado de um processo ágil e de eficiência e qualidade que eu implementei dentro da minha empresa. Então, considerando isso, hoje o DevOps atua dentro do meu negócio. O DevOps é montado de três drivers aí, tá? Ele é pensado em 3 drivers. Primeiro, ele busca acelerar a demanda de produção. Então, é produzir e entregar coisas mais rápidas para que eu tenha qualidade e que eu consiga sair na frente do meu concorrente sempre. Satisfação do cliente, isso é importantíssimo. O teu cliente não pode reclamar. Ele tem que estar feliz. Eu brinco que cliente feliz é aquele que você emite a nota, o cara nem discute e te paga. Se você emite a nota, o cara simplesmente for lá e te questionar, mas peraí, era 10, né? Você colocou 11 reais, vai virar 10. Se o cara fizer isso, alguma coisa errada você fez. Senão o cara nem vai discutir. Tá? E a redução do TCO. Perfeito? Isso é importantíssimo. DevOps se prega nesses 3 drivers para o teu negócio. Então ela vai te ajudar aqui. Então o time de desenvolvimento, o time de engenharia, ele é responsável por isso. Ele é responsável por produzir negócio. Tá? E muita gente esquece isso. Continuando aí na área do negócio, o objetivo então é agilidade e qualidade. Quando a gente fala de negócio, a gente sempre busca extrair valor com o máximo de pacotes, customizações e novos projetos e um nível de complexidade e vantagem competitiva no mercado. Quanto mais projetos novos eu solto, mais competitivo eu sou perante os meus concorrentes. E se eu tenho aquela equipe engessada, aquele processo de desenvolvimento engessado, eu não consigo ser competitivo hoje no mercado. Hoje em dia a gente tem uma ideia, se eu demoro 1 mês para soltar essa ideia, já tem concorrente meu soltando. Hoje em dia, quando a gente pensa, sai um aplicativo, sai um sistema que derruba o meu negócio, a minha ideia do meu negócio, e eu não posso fazer isso. Pra vocês terem uma ideia, o Amazon, acho que todo mundo conhece aqui, ele faz publicações no site dele, deploy no site dele a cada 15 segundos. Então, a cada 15 segundos, o Amazon faz uma publicação, um deploy de uma feature
de uma funcionalidade, de uma correção dentro do site dele. E a gente nem percebe. Para mim, o Amazon é uma empresa exemplo. Eu já tive várias experiências com eles. Comprei meu Kindle sem a capinha, aí eu, esse aqui, né? Colocou na mochila, sem a capinha, impressionou, marcou a tela. Comecei a procurar assistência para buscar, para arrumar, não achava assistência, liguei para a Amazon. Eu estou tentando achar uma assistência, vocês podem me indicar porque quebrou meu Kindle, aconteceu, eu falei para eles o que aconteceu. Eu falei, você pode me dar o número de série do Kindle? Aí eu dei o número de série para ele, claro, tudo bem. A gente não tem assistência aqui no Brasil ainda, dentro de uma semana já está recebendo um Kindle novo na sua casa. O cara pegou meu Kindle novo, um modelo novo dentro da minha casa. Ponto. Então, satisfação do cliente. Compro no Amazon tudo que eu posso, eu compro água. Tá? Outra coisa importante é por que o DevOps agora? Tá? A TI é muito enxergada nas empresas como custo. E TI tem que ser enxergada como diferencial competitivo. TI está aqui para modernizar o negócio da empresa. Então a gente tem uma série de pontos aí dentro do meu dia a dia de negócio que eu tenho que melhorar e que se eu não melhorar, eu morro para os meus concorrentes. Por exemplo, diminuir o time to market, o lead time, melhoria de qualidade e aumentar a resiliência perante aos problemas. Perfeito? Qual empresa não quer isso? A pergunta é, todas aplicam? Vocês conseguem medir isso aqui? Então, com o DevOps, ele vai pegar e trabalhar para o seu negócio nesses 4 pontos. Aí vocês devem estar se perguntando, pô, legal, tudo bonito, legal, mas funciona. Né? Aí eu trouxe alguns dados estatísticos aqui, a fonte está aqui, é o Punkt Labs, um report que ele fez com algumas empresas pequenininhas aí, Google, Facebook, Netflix, Amazon, e empresas menores, startups, americanas, brasileiras e de outros países, sobre a implementação do DevOps. 1 ano implementando DevOps. Tem o DevOps realmente implementado. Primeiro, eu consigo entregar 30 vezes mais código, produto, valor para o meu cliente do que se eu não tivesse DevOps. Esse é o primeiro ponto. Eu entrego 30 vezes mais que o meu concorrente. Então, não aplico DevOps hoje, agora eu vou aplicar. Então, eu tenho um concorrente que aplica. E com certeza ele entrega mais para a gente. Vocês estão entendendo por quê. Velocidade na entrega, 8.000 vezes mais rápido. Eu consigo desenvolver uma feature que o desenvolvedor, a partir do momento que ele sobe para o servidor, eu já consigo fazer com que isso vá para a produção automaticamente. Perfeito? Passando por todo o sistema de qualidade, por todos os testes que forem necessários, até chegar no cliente sem afetar o cliente. Tá? Opa! Foi demais aqui. Outra coisa, menos bug. Foi provado nas pesquisas que eles fizeram que a gente consegue com o DevOps entregar com 50% menos bug. A gente não diminui, lembra? Não é o último, sempre o penúltimo, mas a gente reduz em 50% os bugs do meu sistema. Perfeito? Por causa de todo o sistema de qualidade que é aplicado e toda a automação que é feita junto. E aí, por último, os bugs exponencialmente mais caros com o passar do tempo. O mesmo bug depois de um ano, depois de um dia, né? Então você tem um bugzinho, foi o que eu falei, e depois de repente ele começa a crescer. Então, geralmente, quem usa DevOps, esse bug, ele não evolui, porque o sistema de qualidade, ele se mantém e monitora todo esse crescimento do teu sistema e te dá alertas para que você atue constantemente em cima disso. Legal, estou convencido aonde eu aplico e como que eu começo. A primeira coisa, barreiras. Vocês vão encontrar aí no dia a dia de vocês. Primeiro, preciso de uma mudança cultural dentro da minha empresa. Segundo, não tenho nenhuma troca de conhecimento, preciso começar a fazer isso na minha empresa, senão eu não consigo trabalhar. Os processos são desassociados, não são ligados, meu time de desenvolvimento trabalha de um jeito, meu time de qualidade trabalha de outro, meu time de gestão trabalha de outro, meu negócio trabalha de outro. As coisas assim vai ficar um pouco difícil. E a falta de automação. Essas são as principais, as 4 maiores barreiras que a gente encontra para entrar no negócio de DevOps. Se vocês têm facilidade para trabalhar em qualquer uma dessas, com certeza vocês vão ter ganho com o DevOps. Primeira coisa que vocês têm que fazer é mapear o fluxo de valor de vocês. Então, qual que é o fluxo de valor da entrega do produto de vocês? Você entrega 1 por minuto, 4 por minuto. Não importa. O que não pode acontecer é você falar que entrega 4 por minuto, mas na verdade você consegue entregar 1 por minuto. Não importa. Perfeito? Mapeie o seu fluxo de valor para o teu negócio, para a tua empresa. Com isso, eu consigo partir para a automação. Primeiro, outro ponto importante, fale rapidamente. Como todo mundo sabe,
nós somos sujeitos a erros, a falhas. Quanto mais rápido eu detectar essa falha, menor o custo, menor a solução para que eu trabalhe com isso. Então, incentive a experimentação dentro da sua empresa, né? Faça com que as pessoas experimentem, tragam as ideias novas, crie uma cultura de colaboração, faça com que o teu time traga, né, experimentos, traga as ideias novas para dentro da empresa e celebre esse aprendizado com todo esse time. Tem uma frase aqui bem legal, né, que a gente fala que é o risco de errar é o padrão do sucesso e da inovação. Tudo tem um risco nessa vida, perfeito? Mas se eu assumo o risco de errar, eu posso ter sucesso e posso inovar. Se eu não assumo o risco de errar, eu não vou fazer nada, perfeito? Vamos sair da zona de conforto. E outra coisa importante é, aprenda com os erros, mas foque nos acertos. Não estou falando que é para todo mundo errar. Sai dando aí, você não está bem. Legal, faz parte, mas foque nos seus acertos. Se eu ficar só errando, e eu não produzo. Outro ponto é a cultura e os princípios. Então, aqui quando a gente fala, esse é o ponto mais doloroso da empresa. Como eu mudo a cultura para ter agilidade e ter esses métodos leans, tudo isso que geralmente culturas orientais pregam para a gente, tá? Primeira coisa, então saiba aqui, DevOps, que a gente falou, faz parte de um pensamento lean e ágil. Se eu não posso mudar minha cultura, se a minha empresa ela não permite isso, não vai dar certo. Perfeito? E mais uma vez, eu não estou falando uma incorporação gigantesca que tem que aplicar na empresa inteira. Geralmente não. Em 100% dos casos que eu já trabalhei, a gente começa com uma célula e essa célula vai se replicando até chegar num ponto. Então são empresas que têm CMMI, tem NPS, tem uma série de coisas, mas elas trabalham de maneira ágil, porque eu não estou falando aqui de processo, perfeito? Elas simplesmente trabalham de uma maneira lean e ágil. Outro ponto importante, foque no valor do cliente. Então, na tua entregue o que é de valor para o cliente. Outro exemplo que eu gosto de citar, imaginem vocês aqui, que agora estão na época de 13º, né? Vai pegar lá o 13º e vai realizar o sonho, vai lá comprar uma BMW 0. Vou chegar aqui na concessionária aqui, não sei aonde, que não foi discutir direito. Vou chegar assim, eu quero aquela BMW ali e vou pagar à vista, porque eu vou receber meu 13º. Posso vir buscar amanhã? Aí o cara fala, pô, pode vir buscar amanhã, o vendedor vai ficar feliz pra caramba. Aí você vai amanhã, liga o carro, pá, não sei o quê. E aí, já posso sair? Não, então, pode sair, só tem um problema. O Step tem um probleminha e a gente encomendou outro, vai demorar uns 30 dias para chegar, mas você não pode ir andando com a BMW, porque a pneu da BMW, se furar, ela tem sistema que dura não sei quantos quilômetros, e outra, ninguém vai parar uma BMW na rua para ver se você tem Step ou não, então fica tranquilo que eu te entrego daqui a 30 dias. Vocês não querem levar a BMW? A sua experiência com aquilo vai ser meio que frustrada na hora, porque, poxa, eu paguei à vista, meu sonho, o cara vai me dar um negócio completo, então não lembre-se disso também para desenvolver software. Outra coisa importante que a gente tem que fazer é detectar onde estão os desperdícios do meu ciclo de desenvolvimento de software. Aonde eu perco dinheiro? Tem gente que fica com o braço cruzado em algum momento dentro do seu ciclo de desenvolvimento de software? Isso não pode acontecer de jeito nenhum, tá? E aí a outra cultura, bem importante, vamos ter cultura que esse é o chave, é a cultura da automatização. Então lembra que eu falei para vocês, trabalho repetitivo deve ser automatizado. Então, teste automático, deploy automático. Existem N ferramentas, Microsoft com Visual Studio Function Server, IBM com Rational, HP tem, Borland tem, OpenSUSE tem um monte. Então, automatize. Tem que ter automação. Sem automação, eu não tenho DevOps. Perfeito? Se eu tiver que apertar um botão ali, já ficou um pouco manual. Então, o negócio tem que ser meio automático. É que eu falei para vocês, o desenvolvedor terminou de codificar e subiu no servidor e está em produção. É mais ou menos assim? É assim mesmo que funciona. Tá? É evidente que a gente pode, mais uma vez, aí quem conhece sistema Toyota de produção, né, o GDoc aí, ele fala automatização com um toque humano. Perfeito? Então você sempre vai ter um start, né, o humano ali monitorando e controlando tudo. Perfeito? O robô nunca vai fazer, o robô faz o que a gente manda. Se a gente não mandar, ele não faz. Então, por exemplo, eu tenho que colocar, eu faço todo o sistema automático, chegou para o momento de colocar em produção, eu dependo da reunião de GMUD que eu tenho que fazer, alguém tem que dar o ok lá, a assinatura do autorizo para ir para a produção. Legal, não tem problema, você manda lá a equipe responsável, você cria um sistema, você aperta o botãozinho lá e faz assim,
está em produção. Beleza? Então ele está automatizado, você garantiu toda a qualidade, porém eu preciso aí da interação humana para seguir o meu processo e tudo que eu estou implementando dentro do meu sistema. Outra coisa importante que eu preciso para DevOps são os ambientes preparados. Então eu tenho que ter ambientes para desenvolvimento, para qualidade, para pré-produção e para produção iguais e preparados para fazer isso. Como a gente já discutiu os problemas, uma das grandes soluções que as empresas têm implementado é levar esses ambientes para a nuvem. Perfeito? Independente da plataforma que vocês escolham, ela vai te dar uma liberdade de gestão maior e também vai te dar um custo menor para gerenciar todo esse ambiente. E aqui a chave, que é a entrega contínua de valor. Eu entrego rápido, mas entrego valor. Então eu monitoro, eu sei o que o meu cliente precisa e entrego valor constantemente. A cada uma semana, 2 semanas ou 30 dias no máximo, eu entrego uma funcionalidade, uma ou várias, de valor para o meu cliente. Eu não vou entregar uma coisa para falar que eu entreguei. Eu tenho que entregar uma coisa que impacte em valor para o meu cliente. Isso está dentro do planejamento e cada empresa faz. Vocês lembram que o Office, acho que até o 2000, era menu, não era aquele Rainbow que eles chamam, né? Vocês sabem por que a Microsoft tirou o menu e colocou o Rainbow? Porque ela detectou que, por exemplo, o Word, os usuários do Word usavam 2% de tudo que o Word é capaz de fazer. E aí eles chegaram na conclusão de que está tudo escondido. Então, poxa, eu clico, eu não sei o que eu tenho para usar, então não uso. Eles, dentro da monitoria da aplicação do Word, tudo que a gente faz, a gente sabe que a gente é monitorado, né? Então, todos os cliques e tudo capturado, a gente sabe onde a gente navega, quem tem software pirata, quem não tem, isso está claro, né, para todo mundo. Eles pegaram, fizeram uma reengenharia e tentaram criar uma solução para que as pessoas usassem mais. Então, você repara que agora você seleciona um texto, ele te sugere formatação, você clica numa imagem e abre uma abinha lá em cima com as imagens para você formatar e editar a imagem. Ninguém usa tudo ainda da ferramenta, mas esse índice de 2% ele passou para 30% de uso do Word. Tá? Com uma simples mudança, com uma entrega de valor feita. Eu particularmente achei que ficou bem bacana. Acho que tem muita coisa para melhorar ainda, mas funciona. Outra cultura que a gente tem que colocar é a de monitoração. Então, não monitoro em produção, não dá certo. Eu tenho que saber o que o meu cliente quer, porque senão fica assim, ó. Eu estou no escuro. E eu tenho que, no mínimo, acender uma luz para identificar o que o meu cliente está querendo, o que o meu cliente pede. Não gastem dinheiro, não joguem dinheiro pela janela. Gastem dinheiro no que vocês vão ter retorno. Todo mundo aqui leva negócio, produz negócio, se não der retorno não tem graça, né? No final do ano a gente fica triste. Então não é interessante. E o principal, saiba compartilhar. Perfeito? Então a tua equipe, quando eu digo equipe não é só engenharia, a equipe empresa como inteira, tem que saber compartilhar. Crianças são mestre nisso. Criança é inocente, ela sabe, ela é natural. A gente pega um pouco de malícia e esquece um pouco de compartilhar as coisas. Né? Isso é complicado. E quando eu digo em compartilhar, são responsabilidades. Então, comunicação, integração constante dentro do time, code review e pair programming para o time de desenvolvimento, coaching, acordos de trabalho e melhoria contínua. Esses acordos de trabalho são interessantes. Tem um exemplo que eu dou aula na pós-graduação do Senac. No primeiro dia de aula, a primeira coisa que eu faço, eu pego a lousa, coloco todas as regras. Então, ó, gente, vocês vão ter X trabalhos por aula, cada trabalho vale X pontos. No final, vocês vão ter uma apresentação de trabalho que vale X pontos. Faço tudo o que eu planejei para eles. Aí eu pergunto para eles, para os alunos, falo, gente, vocês querem mudar alguma coisa aqui no nosso contrato? Vocês querem acrescentar, tirar, mudar alguma coisa? Eles têm opinião, liberdade, a gente discute. Terminou, eu vou lá, assino a lousa, peço aluno por aluno, ele vai lá, assina a lousa, a gente tem um acordo de trabalho durante aquela disciplina e é cumprido exatamente o que é feito, não sai caro para ninguém, todo mundo fica feliz no final. Tá? E o último, né, não menos importante, é a melhoria contínua. Mais uma vez a gente vai lá para os nossos queridos, e eu amo essas filosofias deles aí, que é o Kaizen. Então o Kaizen também pode ser aplicado em TI, por exemplo, e ele está ligado diretamente ao mundo DevOps. Se eu quero implementar DevOps na empresa, eu vou trabalhar com Kaizen. Perfeito? Não sei se tem alguém aqui que já trabalha. Alguém que trabalha com Kaizen? Tem algumas pessoas aqui que trabalham com Kaizen. Super interessante. Olhem quem não conhece, que vocês vão ver que os resultados são impressionantes. Então, resumindo,
Implantar DevOps é igual, extremamente igual, a implantar Lean e agilidade. Então, quero ter DevOps na minha empresa, implanto um sistema Lean e um sistema ágil dentro da minha empresa. Com isso, vocês têm dados. Garanto que vocês vão ter todos os sistemas, as tarefas repetitivas de vocês 100% automatizadas, porque ferramenta é o de menos. Eu preciso automatizar isso aqui? Vamos pegar essa ferramenta aqui e pronto, ela faz para a gente. Perfeito? Mas a gente tem que implementar toda a cultura. E na minha humilde opinião, né, se vocês devem ou não ter isso dentro das empresas, eu acho que sim. Acredito que isso aqui eu já vi resultados assim gritantes em resultado de valor negócio, tanto para o dono do negócio, como para a equipe. Eu já vi muita equipe desmotivada, 100%, e isso aqui não é demorado para fazer. Perfeito? Assim, no máximo um ano, você já vê resultados assim absurdos. Eu já vi equipes totalmente desmotivadas, inclusive governamentais, que não podem ser mandadas, não embora, não podem ser trocadas, e melhorar a sua produção drasticamente. Tá? Então, para mim, se você implanta DevOps, você está inovando. Você está fugindo da mesmice. Mais uma vez, lembra? Hoje eu entrego um pacote, meu concorrente pode estar entregando 30. Então, pensando em negócio, eu penso nisso.